capítulo 25, do versículo 31 em diante. Tem uma Bíblia aí? Ou alguém que tem uma Bíblia aí perto de você, para a gente ler todo mundo junto? Vamos fazer essa leitura todos juntos, tá bom? Vamos lá. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso, vocês me visitaram. Então justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me vestiram. Estes também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Até aí. Vamos orar. Senhor, o texto todo constrange a nossa alma. Toda a escritura da qual o Senhor ilustrou para o nosso melhor entendimento, ele mexe com o nosso interior. E nesta noite eu venho te clamar que esta palavra venha começar a transformar o nosso caráter, o nosso interior, a partir de mim, Senhor. E faz, Deus, com que a majestade das Escrituras, o poder que está nessas Escrituras, possa destruir todo o poder das trevas que se levantam contra nossas vidas. Nós cremos no poder salvador do Senhor, ainda atuando nesses dias. Por isso nós oramos a Ti, Jesus. Amém. Amém. Eu acho que engoli um mosquito. Deixa eu beber água para ver se ele desce. Nós estamos estudando esse texto há mais de um mês. E é um texto maravilhoso. E ele coloca, Jesus está citando essa história, e ele coloca os seres humanos em duas categorias. E você que está aqui não está em uma terceira categoria. Ou você é ovelha, ou é bode. Ou você está na direita, ou está na esquerda. Não tem uma terceira opção, e não tem esse negócio de você tirar o do Nunité para escolher. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Hoje nós vamos ver
como começa o diálogo de Jesus com as pessoas que ficaram do lado esquerdo. E atentem para o que o texto está mostrando. Quem Jesus trata primeiro? Os da direita ou os da esquerda? Hein, irmãos? Olha aí, os da direita. Os da direita. O Senhor trata a causa dos seus irmãos, ele diz até os dos menores dos seus irmãos, em primeiro lugar, como prioridade. Como prioridade. Os que ficaram à esquerda são tratados de forma secundária. Muitas horas em nossas vidas, nós achamos que os mundanos, os perdidos, os ímpios, sempre terão a prioridade, sempre terão a eminência, sempre terão o destaque e o melhor dessa vida. No reino de Deus não é assim. Os filhos de Deus sempre serão a prioridade de Jesus. Amém? Entre o castigo dos ímpios e a recompensa dos filhos de Deus, os filhos serão a prioridade. Os filhos são a prioridade. Os filhos de Deus, não há bênçãos de Deus para quem não é filho de Deus. Eu demorei a entender isso, mas é a grande verdade. Não há bênção de Deus para quem não é filho de Deus. Uma vez eu estava andando na Marginal Tietê, lá em São Paulo, e eu tinha um ninho azul quadrado, aquele antigo, né? Aquele que você deita o banco e só lá umas 10 pessoas, né? Todo mundo, né? Parece um camburão, né? E eu estava andando na Marginal e de repente sai um carro daqueles importados, aquelas picapes, né? E o cara entra na Marginal com tudo assim, e cortando. Quando eu peguei um pouco de ar, corri para ver se empareava com o cara. Quando eu vi, eu sabia, eu estava ali na Itaquera, era um jogador do Corinthians se amostrando com o seu carro importado. Aí quando eu vi que era um jogador do Corinthians, aí eu disse assim, não é que eu sou corintiano, mas eu vi que tem gente que o cara recebeu uma bênção, um carro. Às vezes isso aí pode ser a maldição da vida dele, pode ser o que vai atrapalhar a vida dele pro resto da vida. A maior ironia do que eu vi nessa questão de uma pessoa ter um carro foi o cara do Velozes e Furiosos morrer de uma batida. Realmente ele ficou veloz e furioso. Foi ou não foi? Né? Ele morreu em um dos carros que ele dirigia no filme. Às vezes as pessoas acham que bênçãos são bens e que é Deus que dá. Esquece não. O diabo também dá presentes aos que lhe servem. Entendeu? O diabo dá presentes e ganha a vida da pessoa. Entenda que Deus sempre tratará você como prioridade. Você que é filho de Deus, você que é filha do Altíssimo, você é prioridade do reino de Deus. Jesus chamou os seus irmãos aqui nesse texto de benditos, não foi isso que a gente viu? Benditos de meu Pai. Não foi assim que ele chamou? E aqui, veja como é que Jesus começa a falar com aqueles que estão na esquerda. Chama de malditos. O texto que nós estamos estudando coloca agora uma nova categoria para essas pessoas. Não é só esquerda, direita, ovelhas e bodes. É benditos e malditos. O texto original, eu fiz questão de procurar para ver por que Jesus chamou essas pessoas de malditas. E eu fui ver, eu achei que o texto tinha pegado pesado. E quando eu fui olhar no texto original, vi que no original é ainda muito mais pesado.
No português está pegando leve. E simplesmente no português tem maldito. Jesus, quando falou essa expressão, ele diz assim, ó: ei, vocês que foram amaldiçoados. Jesus, nesse texto, não está dizendo que aquelas pessoas se tornaram malditas naquele dia, mas ele já está dizendo que elas já eram malditas. Elas já chegaram diante do rei debaixo da maldição da morte eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, veja o que aqui diz. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Acharam? Vamos ler juntos. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados num lago de fogo. João, quando escreveu o Apocalipse, ele estava somente transpondo aquilo que Jesus dizia para ele escrever. E nessa parte é muito forte, porque ele diz que o lago de fogo e enxofre é a segunda morte. É a segunda morte. Essas pessoas que já chegaram diante do rei malditas, Jesus tem um destino para elas. E ele fala que tem um livro chamado Livro da Vida, e diz que se essas pessoas que não foram encontradas, que não está lá anotado o nome delas no livro da vida, o final delas é a segunda morte. O livro da vida não é um livro de anotações de nossos feitos de bondade, de nossas obras caridosas. Ele revelará quem nós somos em Cristo Jesus. No livro estará o nome daqueles que são de Cristo e que são de Cristo autenticamente. Ninguém vai precisar checar se há um erro no livro. Ninguém vai precisar checar se alguém errou na ortografia no livro, pois tudo está no livro de forma muito simples e direta. Ou está no livro, ou não está no livro. Ou está escrito no seu nome no livro da vida, ou não está. Na hora da morte, a pessoa já fica sabendo se seu nome está no livro da vida. Como é isso? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Veja o que diz. Muita gente crê que depois que morre, reencarna em um bocado de coisa, numa lagartixa, num piolho, né? Vai reencarnando. Olha o que diz o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Acharam? Diz assim: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrenta o juízo. Depois que ele morrer, automaticamente cada pessoa saberá instantaneamente sobre o seu juízo de morte eterna ou de vida eterna. Na hora. A gente vê aqueles filmes, as pessoas saindo do corpo, né? Na hora, naquele momento, ele descobrirá o juízo da sua vida. Na verdade, era para ele já saber em vida, não precisava ele morrer para saber. É para ele saber em vida, e é por isso que você está aqui hoje, é por isso que Deus te trouxe hoje, para você saber hoje de que lado você está, para você saber hoje para onde você vai quando você morrer. Lucas capítulo 10, versículo 20 e 21, veja aí comigo, Lucas 10. É a história quando os discípulos de Jesus voltam
de uma das viagens missionárias que Jesus tinha enviado eles. E quando eles retornam, olha o que é que acontece. Lucas capítulo 10, versículo 20. Eles ficam alegres porque expulsaram demônios, curaram enfermos. E olha o que Jesus diz para eles: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Versículo 21. Naquela hora Jesus, exultando no Espírito, disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Tem muita gente que se acha entendida, tem muita gente que se acha sábia, tem muita gente que se acha poderosa. E aqui o próprio Cristo está dizendo assim, que esta revelação não é dada a esses, é dada para os pequeninos de Deus. E quando Jesus diz pequeninos, não são pessoas de estatura baixa que nem eu e Arnaldinho. Está falando de pessoas que diminuíram suas vidas para que o Senhor aparecesse. Como João Batista, importa que eu diminua e que ele cresça. Porque esses homens tinham seus nomes no livro da vida, porque eram discípulos de Jesus, não simplesmente por isso, porque tinha um homem dentre os 12 que não tinha o nome escrito no livro da vida, o Judas, lembra? Que quando Jesus chamou, se eu não me engano é o texto de João, já dizia, e do qual iria traí-lo, estava destinado a traí-lo, que era do maligno. Por que esses homens tinham seus nomes escritos no livro da vida? Eles viveram pela fé em Jesus Cristo, viveram por essa fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Cristo passou a ser Senhor de suas histórias desde o dia em que eles se conheceram. Eles faziam a obra de Cristo pela causa de Cristo, porque estavam transformados por Cristo. Eles amavam a Cristo e a causa de Cristo, e o corpo de Cristo, e o povo de Cristo. As obras que eles realizavam eram um fruto de um relacionamento e aprendizado diário ao lado de Jesus Cristo. E esse aprendizado, ele foi tanto com Cristo personificado, encarnado corporalmente, como depois dele ressurreto. Não era porque Jesus estava presente que essa obra parou. Depois que Jesus foi e deixou o seu Espírito, esta obra continuou, está em execução até os nossos dias. Eles sabiam que Deus os havia agraciado com essa revelação do qual Jesus orou. Revelação de que foi ocultada de tantos sábios, entendidos, estudiosos, e foi revelada a pessoas comuns, pobres, simples. E talvez você seja uma dessas pessoas aqui hoje, que o Senhor está revelando algo para a sua vida. Além dessas pessoas que nós estamos lendo aqui, que são chamadas de malditas, além delas não serem discípulas de Cristo, além delas não serem alcançadas pela graça de Cristo, e de fazerem as coisas até de irem à igreja, podem até ir à igreja e fazerem as coisas de Deus pelas motivações erradas, elas possuem características pessoais que não lhe permitem ser de Cristo de verdade. Mesmo que elas estejam dentro de igrejas, elas não serão de Cristo. Mesmo que elas recebam cargos de pastores, presbíteros, elas não serão de Cristo. Mesmo que cantem em igrejas e toquem em igrejas, eles não serão de Cristo, porque essas coisas não os fazem de Cristo. Às vezes nós nos equivocamos muito. Olhamos as pessoas, nossa, fulano toca também, é unção. O baterista
do Wesley Safadão toca mais ainda. Não é unção. Estão entendendo? Nós entendemos errado certas coisas. Essas pessoas do qual Jesus disse que eram malditas e que iriam para o lado esquerdo, elas têm umas características muito especiais que nós precisamos prestar muita atenção. E queridos, eu estou pregando para mim também, porque quanto mais eu olho para esse texto, mais eu me constranjo a mudar. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, vamos ver quais são as características dessas pessoas malditas e por que é que elas são malditas. Vamos ler juntos. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o que é que diz aí? O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é de novo, ele repete a mesma expressão. O lago é a segunda morte. E ele começa a dizer uma lista de características dessas pessoas malditas. E se você parar para pensar, tem gente que olha assim, é só isso aí? Não. Ele não está falando desses pecados somente. Ele está falando de pessoas que escolheram dar as suas vidas a essa vida aqui, seguindo os seus prazeres, seguindo somente o que pensa, a parte de Cristo, longe de Cristo. É simples, parece olhar só o texto e dizer assim, mas eu não sou incrédulo, eu não sou depravado. Não é assim que você tem que ler esse texto. Não é dessa forma que tem que ler esse texto. A forma que temos que ler o texto é, em que área da minha vida não está entregue ao Senhor? Que área da minha vida Jesus não manda? Que sou eu que mando? Quando a Bíblia começa a dizer os covardes, e algumas traduções têm os tímidos, não é assim? Alguém tem aí? Os tímidos. Aí me perguntaram uma vez, o que é que timidez e covardia têm em comum? É que ela nunca deixa você ir adiante. Você sempre se trava. Você sempre vai travar. E quando fala os covardes, são os que sempre abandonam aquilo que é de Deus. Sempre abandonam aquilo que é de Deus no meio do caminho, não se importam com o outro, não se importam com o corpo de Cristo. Eles são apostatas, negam a fé através da sua covardia. Aí ele diz também que não são só os covardes, os tímidos, eles também são incrédulos. Tem assim na sua Bíblia? Incrédulos. Eles são incapazes de crer em Jesus pelos seus próprios meios. Eles confundem fé com pensamento positivo. Quantas pessoas não vêm à igreja dessa forma? Eu vou porque ali eu penso melhor. Me ajuda a pensar melhor. Isso não é fé. Isso não salva. Isso é pensamento positivo. A fé é um dom de Deus. Deus precisa dar ao coração do homem. E Jesus, ele é muito claro, quem precisa de fé, peça a Deus, porque Ele é que Ele é o presenteador deste dom. E Ele diz que essas pessoas são incrédulas, elas ouvem a mensagem, mas ainda não creem nela. Em quantos cultos eu já preguei, pessoas chegaram para mim no final e disseram assim, Ronaldo, é lindo o que você falou, é maravilhoso, mas não para mim. Acho lindo quem pega, deixa tudo para seguir a Jesus. Eu acho lindo pessoas, aquele momento da oferta, tem gente que acha bonito até a hora da oferta, pessoas que se desprendem de um pouco de suas finanças e colocam ali sua oferta. Acho lindo
Vai dizer, é lindo para os outros, para mim, não. Estão entendendo? Jesus chama essas pessoas, sabe de quê? De incrédulas. Porque não creem no que está diante dos seus olhos. Tem uma outra categoria aí, quem são? Depois dos incrédulos? Depravados. Aí quando você fala depravado, você imagina só gente imoral. Estuprador, né? Sodomitas, pedófilos. Você imagina só essas pessoas. Mas a palavra depravados aí na Bíblia são aqueles que estão moralmente degradados. São aqueles que estão corrompidos e são corruptos. São degenerados, está nos genes dele fazer o mal. São perversos por natureza. E é essa palavra que significa depravado. Aí quando você olha isso aí, você começa a olhar, que nem quando eu demorei para escrever isso. Porque quando você vai escrevendo, você tem que fazer um raio-x de sua própria vida. De quantas horas você é incrédulo, de quantas horas você é perverso, de quantos momentos em sua vida você é moralmente degradado. Depois dos depravados tem os assassinos. Os que, como Cristo ensinou algo muito importante para os seus discípulos. E João transpôs isso de forma maravilhosa lá na sua carta, dizendo: quem odeia seu irmão é assassino. Quem odeia seu irmão é assassino. E João, enfatizando o que está sendo escrito em Apocalipse, ainda diz assim: e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Isso é o que João disse. Então, e Cristo disse: se você odeia seu irmão e mata ele dentro de si, você é assassino. Então, o que Jesus está falando tem muito mais a ver com a gente que está dentro da igreja do que com as pessoas que estão dentro do presídio. Tem a ver conosco. Quantas pessoas nós não matamos dentro da gente? Quantas pessoas não odiamos? Quem odeia seu irmão é assassino. É isso que Jesus deixou claro para a igreja. Aí ele tem um outro na lista, quem são? Que são os impuros, os imorais. Tem assim na sua Bíblia? Os imorais. É aqueles que são a parte daquilo que é moral, daquilo que é correto em Cristo. Aqueles que foram guiados pelos seus desejos e não conseguiram matá-los, mas foram guiados por ele, deixaram seus desejos dominarem. Fizeram que nem Caim. Caim sentiu vontade e ódio de matar o irmão. Deus veio falar com ele e disse: olha, o pecado está na porta, e cabe a você dominá-lo. Porque se ele não dominar o seu pecado, o que vai acontecer? O pecado vai dominá-lo. E isso aqui é sério, queridos. Estamos na geração onde o prazer se torna verdade. Tudo que dá prazer se torna fato e verdade. Não é assim. Não é assim. Um dia eu matei um macaco e os africanos foram fazer o macaco. Prepararam o macaco. Prepararam o dia todo para preparar um macaco num caldeirão. No final do dia eu fui almoçar esse macaco umas 4:30 da tarde. E aí o cozinheiro estava meio melado,
Diz assim: Ronaldo, eu deixei o melhor pedaço para você. Ah, é? Eu fiquei assim: é. Aí ele cortou a cabeça, o crânio do macaco, e eu vi o cérebro do macaco fervendo dentro da cabeça. Aí dizia: a melhor parte é essa. E eu quero dar para a pessoa que matou o macaco. Você é a pessoa mais importante hoje. Eu disse: não, a pessoa mais importante essa noite é você, que é o cozinheiro. Que fez. Eu dou essa honra para você. Ele ficou tão cheio de perna que ele cai. Parecia que ele estava comendo batigute com aveia. Aí você olha assim: nossa. Mas isso dá prazer a eles, e é verdade para eles. É algo saboroso. Para mim não é. O que temos vivido hoje, presta atenção, desde o tempo de Cristo foi condenado pela palavra de Deus, porque não foi projetado por Cristo. Não é porque dá prazer que é verdade. Entendeu? Não é que dá prazer que é verdade. Se eu disser para você que tudo que dá prazer é de Deus, eu vou mandar vocês fumar crack tudinho, porque crack é uma coisa que deixa você em êxtase. Entendeu? Você vai experimentar uma coisa que você nunca experimentou antes, uma emoção transcendental. Você viaja mesmo, por alguns segundos, mas viaja. Mas não é real. Não foi isso que Deus projetou para a sua vida. Não é isso que o Senhor tem para ti. Veja a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Olha o que Paulo fala. Não desmarque aí o texto não, tá? De Apocalipse. É Apocalipse que a gente estava lendo? É, né? Apocalipse 21, isso. Gálatas 5, 24, olha o que diz. Acharam? Vamos ler juntos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram o quê? A carne com as suas paixões e os seus desejos. Olha o que Paulo está nos ensinando hoje. Quem é de Deus, quem pertence a Cristo, já mandou para a cruz do Calvário todos os seus desejos, todas as suas paixões, todas as suas vontades. Um dia eu estava pregando dentro de uma favela, e aí chegou um bandido e disse assim: eu vou te matar. Eu nunca esqueço o que eu disse. Eu disse assim: como é que você vai matar uma pessoa que já está morta? Aí ele ficou com medo, achou que eu era uma assombração e correu. Mas ele não esperou para eu dizer que, como Paulo, eu já estou crucificado com Cristo, logo já não sou mais eu que vivo. Não sou mais eu quem vivo. Estão entendendo? Não é mais a minha vontade, não é mais o meu desejo, não é mais o que eu quero. Importa que Ele cresça e que eu diminua. E aí vem Jesus falando com João e diz sobre os feiticeiros. Tem assim lá no capítulo 21. Os feiticeiros, os místicos, os mágicos, são os que querem, mesmo dentro de igreja, terem coisas com Deus por meio do misticismo e de coisas transcendentais. Quantas pessoas não fazem orações errôneas porque acham que Deus é que nem aquela turma do qual Timóteo, lembra do Timóteo? Timóteo era pastor de uma igreja, de todo mundo era ex-seguidor da deusa Diana. E tem muita gente que vem do misticismo católico, do misticismo da Umbanda, do Candomblé, aí chega na igreja querendo ter as mesmas experiências. Entendeu? Quantos já fizeram oração? Ai, Senhor Deus, eu devo procurar trabalho, se cair uma folha na minha cabeça é um sim. Você está de palhaçada. Deus não fala com as pessoas dessa forma. Entendeu?
querem ter expressões, querem ter experiências místicas com Deus. E Deus não faz isso. Deus não faz isso. Outra categoria, quem são? São os idólatras. Aqueles que colocam alguém, um sentimento, um prazer, um objeto, ou até mesmo o seu eu, os seus bens, acima de Deus, ou em desconformidade com a vontade de Deus. Tem gente que acha que o idólatra, ele é só uma pessoa que coloca seu dinheiro, as pessoas acima de Deus ou igual a Deus. Não, não. A maior parte dos idólatras, o povo de Israel, era um povo cheio de idolatria, mas Deus continuava a ser o Deus principal deles. E Baal estava lá junto com Deus, debaixo de Deus. E é isso que muitas pessoas fazem. Eu não vou largar a minha vida imoral, eu não vou largar esse meu apego ao dinheiro, eu não vou largar esse amor onde eu coloco o outro acima de tudo, eu não vou largar, mas eu coloco Deus acima de tudo. É possível você ser um idólatra e em tudo você afirmar, em tudo você professar que coloca Deus em primeiro lugar, e você ainda ser um idólatra. E aí tem uma outra categoria, quem são? Os mentirosos, os que vivem a pronunciar, a replicar, a afirmar, a compartilhar, a viver, a enganar e enganando e fantasiando mentiras irreais que são contra o Evangelho de Jesus. A mentira pode ser factual, mas continuará a ser mentira por ir contra a verdade de Cristo. Você entendeu o que eu disse? A mentira pode ser factual, ela pode ser real, pode ser verdade, mas ela irá contra o que Deus tem. Deus não abençoa mentira. Deus não. Tem gente que não fala mentira, mas a sua vida é uma mentira. Tem gente que cria um mundo de faz de conta, um mundo de mentira. Eu não sei se você já passou isso na sua adolescência, de gostar de uma pessoa e sonhar casando com ela. E o maior caos para a sua vida era se essa pessoa descobrisse que você um dia queria casar com ela. Se essa pessoa descobrisse, já era divórcio na hora. Por quê? Você estava vivendo uma fantasia. E a fantasia está dizendo, ela não é real, ela é mentira. O que Jesus tem para dizer para essas pessoas? O que Jesus tem para dizer para essas pessoas aqui, dessa lista de pessoas, e de muitas outras coisas que Jesus nem citou aqui, mas de pessoas que não são controladas por Deus? Jesus está dizendo, o lugar dessas pessoas será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O que mais entristece a gente é ver que temos lutas diárias com essas características que são de pessoas que irão para a segunda morte. Nós lutamos, eu luto com características semelhantes a essas. Precisamos fazer o que Paulo ensinou. Paulo disse, aqueles que pertencem a Cristo crucificaram tudo isso na cruz de Cristo. Mataram isso na cruz de Cristo. Não é uma questão de somente se arrepender, não é uma questão apenas de se envergonhar pelos erros que você comete, não é apenas um contristamento na alma, mas é uma questão de entrega à morte. Por isso que Jesus diz, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. É você pegar essa vida que você tem, que tem essas características da segunda morte, e dizer, está aqui, Senhor,
eu vou entregar para ser crucificado na cruz do Calvário. A pessoa passa a entender que é lá na cruz de Cristo que Ele levou todos os nossos pecados e as marcas da segunda morte, e nós muitas vezes temos trazido para o presente todas essas características como se brincássemos com o sacrifício de Jesus. Se eu entrego a morte, eu não devo trazer de volta. Se eu entrego na cruz, eu não posso trazer de volta. Quantos estão entendendo? É abandonar para a morte na cruz tudo que nos separa de Cristo. Por causa de Cristo, por amor de Cristo, Cristo passa a ser a pessoa mais importante que estas características de segunda morte. Ele é mais importante. Quando eu encontro uma pessoa que abandonou Jesus, que abandonou a igreja, que abandonou o evangelho, a primeira pergunta que eu faço para ela é: você deve ter encontrado alguém melhor do que Jesus. Aí as pessoas dizem assim: como é que você responde essa pergunta? Você por acaso vai encontrar aí fora alguém melhor do que Jesus? Você terá um projeto de vida melhor do que o que Cristo tem para você? Você vai encontrar? Por que Jesus disse: vocês que foram amaldiçoados? Em português está malditos, mas no original está: por vocês que foram amaldiçoados. Por um simples fator, Jesus disse: vocês que já foram amaldiçoados. Lá no livro de Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, veja aí. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão. Está entendendo por que já foram amaldiçoados? Porque em Adão todos morrem. Mas peraí, Ronaldo. Adão nasceu e morreu antes de mim. Mas a raiz, a natureza adâmica, a natureza de Adão, faz você ter características que te conduzirão à segunda morte. Mas eu não é questão de querer. Eu queria que fosse uma questão de querer, mas não é. Todos nascem mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Agora vamos lá para a pergunta-chave que muitas pessoas fazem para mim. Qual é a diferença então de uma pessoa que vai para a direita e a que vai para a esquerda, já que todos nascem pecadores malditos? Você entendeu a pergunta? Qual é a diferença dos que vão para a direita e dos que vão para a esquerda, já que todos nascem pecadores e malditos? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vamos responder essa pergunta. Vamos ler. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou o quê? Maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Está aí a resposta. Ele morreu por mim. Ele se fez, Cristo morreu na cruz, se fez maldição por mim. Cristo se transformou numa pessoa com o pecado de Adão, com a maldição de Adão, por mim, para me livrar da maldição. E o que mais
me inculca e vai deixar você encucado, é que ele fez isso sem eu merecer e sem você merecer. E sabe quando é que você vai passar a merecer? Nunca! Ele fez isso sem você merecer, sem nem você pedir, ele fez isso. E aí ele se tornou maldição. Por que ele se tornou maldição? Por que ele se tornou maldito? Porque a Bíblia está dizendo, maldito é todo aquele que morre no madeiro. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, a ponto de o próprio Pai não poder olhar para ele e ele dizer: Senhor, por que me desamparaste? Porque Cristo se transformou em maldito por minha causa. Ele levou sobre ele todos os meus pecados. Os que irão para a direita, eles nasceram malditos. O Evangelho lhes mostrou o quão terrível é essa maldição. E eles, guiados pelo Espírito e tendo essa revelação pelo Espírito de Deus diante dos seus olhos, dadas pelo Espírito de Deus, ao ouvirem o Evangelho, eles entenderam, se tocaram e começaram a buscar a mortificação do seu eu, crucificando em Cristo, que morreu e se tornou maldição por ele. É a verdade, ele levou a minha maldição. Para que eu vou ficar trazendo de volta se ele levou? Ele levou os meus pecados. Para que eu vou viver nessa idolatria? Para que eu vou viver na imoralidade se ele já levou? Se eu ficar vivendo nisso de novo, e dizendo: ai Senhor Deus, me perdoa, vai lá, por favor, me perdoa. Eu vou começar a viver como criança sem vergonha. Já viu quando o filho erra tanto, já não tem mais nem cara de arrependimento e fica sem vergonha? Eu sei que todos nós pecamos, eu peco, estamos aqui numa comunidade de pecadores. Mas entenda o que eu estou querendo te mostrar. É preciso entregar na cruz para que possa morrer todas essas características da segunda morte. E os que irão para a esquerda? Os que irão para a esquerda, mesmo sabendo desta verdade, eles são incapazes de crer. Mesmo sabendo dessas verdades que eu estou mostrando aqui, eles amam mais os seus prazeres dessa vida passageira do que uma nova vida que Jesus tem para lhes dar. A vida maldita, da qual a palavra de Deus está dizendo, a vida maldita de prazeres, de imoralidade, de idolatria, para quem não é de Deus, essa vida é uma bênção. Para eles é uma bênção. Eu estava com um aluno essa semana, aí ele começou a tocar Noite Feliz no teclado, coisa maravilhosa. Aí eu disse assim: que legal, imagina, sabe quando a língua da gente fala mais do que a boca? Aí eu soltei, eu fico imaginando você tocando num culto, Noite Feliz, assim, Noite Feliz, né? Ela olhou assim para meu aluno: Deus me livre. A vida, para quem não é de Deus, sem Deus, para eles já é uma bênção. É a melhor coisa do mundo. Então, quando eles morrerem e for revelado a eles que eles irão para a segunda morte, eles não vão dizer assim: mas por quê? Eles não vão ficar perguntando, porque eles sabem que viveram a vida todinha para eles mesmos. Eles sabem que viveram a vida toda à parte de Cristo, longe de Cristo, sem Cristo.
A vida maldita para eles é uma bênção. Uma grande verdade sobre quem irá para a segunda morte é que eles nunca acham que esse dia do juízo vai chegar. Entendeu? Quando eu tinha 10, 11 anos, tinha uma garotinha do tamanho da Ana Júlia ali, que é daquelas baixinha, arretada, que anda com a Bíblia na hora do recreio, vai para a fila da merenda com a Bíblia, né? E Deus usava ela para pregar o evangelho para mim. Como eu era um dos mais alterados do colégio, ela sempre vinha para mim, ela queria ficar perto de mim. Eu achava até que ela estava afim de mim, mas não era, é que ela queria, ela tinha um olhar de perceber assim, quem é o mais infernal, eu vou pegar esse. Aí ela ia para mim, e ela chegava para mim dizendo assim: é hora de você conhecer a Jesus, a oportunidade é hoje. Eu dizia: sai de perto de mim, senão eu te mato. E uma vez ela abriu a Bíblia assim para mim, eu joguei a Bíblia na cara dela e empurrei ela, ela caiu. Eu não conto isso com alegria. E ela levantou e continuou pregando. E dizia assim: um dia você vai prestar contas com meu Jesus. E eu ria. Que para mim era uma história fantasiosa. Você, quando vive debaixo de maldição, você sempre acha que isso é uma história fantasiosa. Só que não. Ela estava falando da grande verdade, da qual estou repetindo até hoje. Como eu gostaria de encontrar aquela jovem, aquela mulher, né? Mais uma vez, e pedir perdão. Minha oração hoje é que você tenha a característica daqueles que são de Deus e não daqueles que são da segunda morte. Pois somente assim nós vamos ver resultados diferentes na minha vida e na sua. Eu quero fechar com outro versículo de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Acharam? Vamos ler juntos, bem forte. Os que são de Deus não receberão o dano da segunda morte. De modo algum sofrerá a segunda morte. Não é isso? É o final do versículo então, que eu li, não é? Aqueles que são de Deus, de modo algum sofrerão o dano da segunda morte. Você entende isso? Não vai ter resquício nenhum da segunda morte para aqueles que são de Deus. E eu não estou dizendo isso aqui para você se inflar, eu estou dizendo porque é graça de Deus para a sua vida. Uma grande verdade que eu e você vamos ter quando chegarmos diante de Deus é: eu estou aqui sem merecer. Eu estou aqui porque Cristo se tornou maldito por mim. Eu estou aqui porque Ele me agraciou com a sua salvação. Eu me sentindo o pior dos homens, Ele me tornou seu filho. Eu me sentindo o pior dos pecadores, Ele vem e diz assim: eu vou tirar o seu pecado, vou crucificar o seu pecado. Hoje é o dia de você entender que aqueles que são de Deus, não existe nem faísca da segunda morte para a tua vida.
Mas se você ainda vive para você mesmo, hoje é dia desta verdade que o Espírito de Deus está falando aqui hoje. É você entender, olha, eu preciso hoje matar o meu desejo. Matar o meu desejo. Eu, num dia que pedi ao meu primeiro pastor para fazer o apelo para mim demonstrar lá na frente que eu queria conhecer, que eu já cria em Jesus, veio uma verdade muito forte dentro do meu coração. Foi a verdade de que a partir daquele dia eu não iria mais viver para mim mesmo. Todos os meus prazeres, tudo que eu achava ganho, tudo que eu achava recompensa nessa terra, ali tinha que ser o dia final. Ali tinha que ser o dia final. Aí tem gente que acha que depois de um momento desse que você tem, quando Deus fala contigo, tua vida se transforma assim como um passe de mágica. Eu ia ao colégio, os meninos fumando maconha atrás do colégio, atrás da sala de aula, a língua começava a salivar ainda. Os caras saíam para lutar com as gangues e tinham aquela vontade de ir junto, de sentir aquela emoção. Os caras vinham todos juntos, se combinavam no final da sala de aula para ir para as baladas, tinha aquela vontade de chegar junto para ver onde é que era. E aí quando você olha para a sua vida e pensa, mas um dia eu morri com Cristo. Aí todos, um dizia assim, vai não, vai ter muita gata. Não vou não. Virou crente viado. Outro vai ter, não, vai ter muito dinheiro. Não vou não. Virou franciscano, né? Não é franciscano que vive, né, da pobreza, né? Virou franciscano. Estão entendendo? O mundo vai mostrar para você que você está vivendo infeliz, porque para eles essa vida é uma bênção. E aí vem o evangelho e diz para você: crucifique essa sua vontade, e aí sua vida será uma bênção. Vai ser uma nova vida em Cristo. Eu não me arrependo um só dia de andar com Jesus. Ele pode até se arrepender de mim alguns dias, em alguns momentos, de ter um filho tão cabeçudo como eu. Mas eu não me arrependo um só dia. Um só dia. Foi com 15 anos de idade. Já fiz 45. Faz quanto tempo? De buraco, né? 30 de buraco. São 30 anos. Eu não me arrependo um só dia de andar com Jesus. Desses 30 anos, 3 vezes eu disse assim: agora eu me desvio, agora eu vou chutar o pau da barraca, vou virar a casaca, vou provar o outro lado da moeda. Quando eu chegava lá, quando eu chegava lá, na beira do abismo, eu dizia assim: não, eu trocar Jesus por isso, não posso. Eu não sei o que você tem hoje como projeto de vida, eu não sei como você quer viver com o resto da sua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você: a forma como você vive te conduzirá para a direita ou para a esquerda. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Se hoje você, ao ouvir essa mensagem, viu dentro de si
Características da segunda morte. Eu quero que você visualize que Cristo, lá na cruz, levou toda essa bagagem maldita. Toda bagagem e peso da maldição, Jesus já levou na cruz do Calvário. Não retenha, não fique segurando aquilo que Cristo já matou na cruz. Hoje é dia de você desprender-se dessa natureza adâmica e mortificar o seu eu. E dizer: Senhor, o véu já rasgou, tudo consumado está, Ele já bateu o martelo, Ele já levou toda a nossa maldição, tudo já está consumado. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, porque muitos momentos nós só enxergamos a segunda morte diante dos nossos olhos. Nós olhamos no espelho e vemos os traços da segunda morte, da raiva, do ódio, da imoralidade, dos prazeres, do eu. Por favor, Senhor, hoje é dia de, pela Tua palavra, em obediência à Tua palavra, crucificarmos o eu. Hoje é dia, Senhor Deus, de sairmos daqui transformados pela palavra que é martelo, que quebra o pecado, que quebra a maldição. Oh Deus, sara aqueles que vivem, Senhor Deus, debaixo da maldição desta enfermidade. Vem, Senhor Deus, sara. Hoje é dia, Deus, de haver arrependimento em nosso meio. Hoje é dia de mudança, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém.